Bem-vindo ao podcast Burp, Coffee and Friends. Eu sou o Thiago Martinez. E eu sou Thaís Martinez. Há mais de 12 anos como professores, atletas e representantes do CrossFit Dádiva, movidos pela nossa paixão em mudar vidas, trazemos conhecimento de como a CrossFit é capaz de transformar em uma pessoa melhor. Bem-vindos. Welcome to Burp, Coffee and Friends. Então, mais um episódio Burp, Coffee and Friends com Thiago Martinez e Thaís Martinez. Hoje, um tema peculiar, hein? Como é que a frase correta tá? Como começamos e por que continuamos? É filosófico, hein? Isso eu vou dizer assim, é filosófico, né? Respondendo algumas perguntas aí da galera, a gente abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais aí esses dias e vieram vários temas pra gente abordar. E a gente, discutindo aqui nos bastidores, escolhemos alguns temas e por isso a origem desse tema de hoje. E aí a gente vai abordar um pouco a nossa origem, como a gente começou. Vamos tentar ser rápido, obviamente, né, para não fazer a história ficar muito comprida, senão são 15 anos. E um outro tema que foi bem comentado, que não dá para falar de todos de uma vez, e a gente abre, né? Então, vou começar eu, tá? E aí a gente vai trocando. Então, Fechou. Como é que é o nome do tema? Como é que começa? Como começamos? Então, como que você começou? Exato. Então, como eu comecei, galera? Essa é uma dúvida que tiveram aí, tanto eu quanto a Thaís, como nós começamos no CrossFit. Bom, eu sou professor de educação física, e me formei em educação física antes do CrossFit. E aí a minha especialização, ela foi em correção postural. E aí eu segui para o segmento de Pilates. E aí, para aqueles que não sabem, eu dei muitos anos aula de Pilates. Trabalhava com musculação, personal trainer, e aí Pilates em estúdio. E aí eu adorei o Pilates, né? Fui acometido por um acidente há muitos anos atrás. E aí foi quando me abriu a cabeça para essa parte mais de saúde e movimento. Preciso me movimentar. E aí isso já serviu para minha vida profissional. Eu estava cursando a educação física. Então, eu vendo no Pilates uma solução para o meu problema, eu vi a solução para vários problemas. E aí, depois de anos trabalhando com Pilates, me dedicando a técnicas e cursos e tudo mais, acabei, por esse longo período, deixando de treinar condicionamento físico. Porque o Pilates, ele é muito completo, como já falamos aí com a nossa fisioterapeuta Mari. Ela já passou para nós o que é Pilates. Voltem alguns episódios aí, que vocês vão entender mais sobre o assunto. E aí, vendo essa falta de condicionamento físico, porque eu estava fazendo só Pilates, não fazia mais musculação, não fazia mais nenhum tipo de cardiovascular, e sempre eu pratiquei, me veio essa questão: o que fazer? Putz, eu não quero fazer musculação, não quero mais fazer corrida. O que eu posso fazer? E aí, pesquisando sobre modalidades, eu descobri esse tal de CrossFit, né? Na CrossFit Brasil, que só tinha uma academia no país. E aí, vendo lá com o Joel Friedman, que foi aquele que trouxe o CrossFit pro Brasil, hoje ele tá fora do país, fazendo outras coisas, fui lá fazer uma aula experimental para entender o que era isso, porque chamou a atenção o site, que era uma maneira diferente. Eu não entendia inglês, então eu estava no site americano, eu não entendia, e aí no site brasileiro me abriu muito a cabeça. Eu achei fantástico a ideia do treinamento em alta intensidade militar. Aí eu via lá um monte de coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu falei, acho que é isso, vamos lá fazer. Aí fui lá falar com ele, fiz uma aula teste, e aí realmente eu vi que eu não conseguia fazer nada. Porque a primeira aula foi um Tabata de agachamento. E eu fiquei uma semana sem andar. É isso, resumidamente. Quem nunca passou por isso? Agora eu descobri para que serve a pia, né, no banheiro. Naquele momento foi para que eu entendi para que servia a pia. Que não é só para lavar as mãos, mas é para apoiar para sentar no vaso sanitário, né? Porque às vezes não conseguia. Então foi muito curioso. E aí, daquele dia lá, voltei, porque é longe, né? É longe. Não tinha como ficar fazendo aula, era na Lapa. E aí, falei, bom, vou estudar mais sobre isso e queria fazer cursos. E não tinha. E aí o Joel falou, olha, eu vou dar um seminário do que é o CrossFit
que vai ser tipo level 1, mas você não pode atuar com isso. Eu falei, mas eu não posso atuar, porque eu vou fazer? Porque já que você não fala inglês e os cursos são só lá fora, pelo menos você vai entender como funciona a modalidade. E aí eu, curioso. Aí fui lá e fiz um seminário dele, que era sábado e domingo. E depois daquele sábado e domingo, a minha vida ela mudou. Porque eu não podia dar aula de CrossFit, mas eu já dava aula de Pilates no Dádiva. E eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu comecei... Ti, só te interromper com uma dúvida. Esse curso do Joel, ele era como um level 1, mas só que não era da CrossFit, é isso? Exato. Para baratear o custo e disseminar a informação no Brasil, ele falou, olha, eu vou ofertar um final de semana que é igual o level 1, eu vou dar o level 1 para vocês, só que não tem validade pela CrossFit. A CrossFit me autorizou a ministrar, é uma palestra, vamos dizer assim, né? Só que vocês não podem dar aula, como é o CrossFit, né? Explicando o que é. E aí, muitos alunos dele faziam esse seminário e na segunda-feira estavam matriculados para fazer as aulas. Então, eles aprendiam o que era a modalidade nesse final de semana, que não era tão barato, mas era mais barato que o curso do Level 1, né? Então, era uma forma de ensinar as pessoas o que era o cross e fazer com que elas começassem. Porque, por exemplo, uma coisa que ele falava muito, a gente falava assim na época, Vender. Você não... Mas e agora? Por exemplo, mas se eu quiser dar aula disso? Ele falou, você pode. Ah, mas aí eu vou falar que eu dou aula de CrossFit, né? Ele vai falar, vai, e aí? Aí todo mundo ficou com a interrogação. Porque naquela ocasião, ninguém sabia o que era CrossFit. Então ele não estava muito preocupado com isso, porque, legal, coloquei uma porta assim, ó, CrossFit. Ninguém se matricularia. Então ele falou, olha, pessoal, eu não tô nem um pouco preocupado, inclusive com a marca, ele era professor da CrossFit na ocasião, graduado. A CrossFit me autorizou porque, de fato, assim, só tem eu de afiliado no país. Então, ninguém vai poder abrir, só que você precisa disseminar a informação. Então, faça ser mais acessível. E aí as pessoas começaram a fazer os cursos deles. E quem fazia os cursos? Professores. Que hoje, Entendi. a grande maioria, se não dá aula de CrossFit ainda, fez as formações da CrossFit na ocasião, por terem gostado disso. E aí, ele começou... Os alunos dele, os primeiros, quem eram? Professores. Então, ele só tinha professores que eram alunos. Então, não tinha um aluno zero condicionamento. Tinha um professor zero condicionamento. E aí, era mais fácil, né? Por isso que também, infelizmente, o CrossFit no início foi acometido de várias críticas, porque esses profissionais, na ocasião, não tinham a formação, eles eram simplesmente reprodutores do conteúdo. Tanto é que a gente era, na época, assim, você fazia lá o curso dele e ele falava, para você participar do módulo 2, você precisa treinar CrossFit. Então, ou você vem aqui, ou você faz os treinos que eu vou passar. E ele passava os treinos, eu tinha que filmar. Os primeiros vídeos meus no YouTube fazendo CrossFit são os vídeos dos treinos que ele passou. Então, o canal do Dádiva foi aberto com esses vídeos, porque aí eu tinha que mandar para ele analisar. Então eu colocava o vídeo lá, ele assistia e ele falava, o Thiago treinou, então você pode fazer o nível 2. Aí no nível 2, as pessoas já eram mais condicionadas, mas continuava sendo o mesmo curso, não é que nem o nível 2 da CrossFit, que ensinava a dar aula. Era simplesmente uma coisa mais avançada. Agora você sabe fazer barra, agora você sabe fazer um thruster, com peso. Então agora você vai entender como treina. Aí ensinava como montar treino. Mas a gente não ensinava a dar aula, por exemplo. Entendi. Então foi... Era uma aula de CrossFit. Era uma aula de CrossFit. Era uma aula de cross. Para professores, vamos colocar assim. E então ele estava seguro nessa questão. E aí, dali para frente, o que eu comecei a fazer? Cheguei para os alunos do Pilates e falei assim, pessoal, isso aqui é muito legal. O que vocês vão fazer? Aí o pessoal aceitou. E aí, na aula de Pilates, eu tava dando aula de CrossFit. E aí, a minha aula de Pilates já não era mais Pilates, era Cross Pilates. E aí, aquilo começou a gerar interesse nos alunos. E aí, os alunos falaram, Thiago, vai fazer a formação. Porque eu explicava pra eles, nós não podemos vender CrossFit. Então, vai lá fazer, vai lá fazer, porque você gosta e não sei o que lá. E aí, isso que me motivou, né, a entrar pra CrossFit. O meu início foi através de uma desmotivação física. Eu não tinha mais vontade de praticar exercício e faltava algo.
Aí eu encontrei no CrossFit uma alternativa, e no meu caso foi mútua, profissional e pessoal. Uma maneira de motivar e ensinar as pessoas a fazer exercício, não que o Pilates não seja, mas ele tem uma outra proposta, a qual eu não queria mais tão a fundo, e me ajudou muito, porque eu consigo fazer tudo hoje por conta da base técnica que eu tive no Pilates. E aí, na sequência, os alunos me motivando, vai fazer a formação, é importante. Você precisa ter o conhecimento da modalidade. Se é uma marca, você precisa seguir as leis. Então, eu tive muitos alunos me apoiando no início, que até hoje continuam fazendo, né? Muitos continuam praticando comigo. Até alguns não praticam mais, mas eu converso. Então, que nem o Bruno, que me ajudou a traduzir as primeiras vezes, era meu aluno de personal. Hoje eu não dou aula mais para ele, mas ainda converso com ele. E ele foi um dos, não, Thiago, você quer dar aula de CrossFit? E eu quero fazer personal de CrossFit com você. Só que eu preciso que você tenha a certificação, porque eu acredito que a certificação vai te fazer um profissional melhor. Então eu fui lá e investi, ele me ajudou a traduzir, me ajudou em vários aspectos, até eu fazer os cursos de inglês e ter autonomia, né? Porque no começo eu não tinha autonomia. E assim... Então, que interessante. A sua primeira motivação para você querer fazer o CrossFit é que você não era condicionado, que você não conseguia fazer as coisas. Então, a partir do momento que você viu que você era ruim... Exato, que eu fiquei sem sentar. Eu entendi. Eu nunca vou esquecer quando eu cheguei em casa, tá? E a Carol perguntou pra mim. Carol, pra quem não sabe, é a minha esposa. Ela falou assim, e aí, como é que foi? Eu falei, eu não quero mais voltar lá. Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu não consegui fazer nada. E se eu não conseguir, que sou um professor de Pilates, você imagina os meus alunos. Aí ela falou, não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não conseguiu é porque você não conhece e você não tem essa preparação para isso. Você precisa estudar e ir atrás desse condicionamento. Assim como no Pilates, você não fazia um 100 completo e agora você consegue fazer o 100 completo, não fazia uma ponte, agora faz, não colocava a mão no pé no alongamento e agora coloca, você precisa entender como funciona. É óbvio que você vai ter dificuldade. Só que eu fiquei muito frustrado, porque eu fui com uma expectativa de, eu sou professor, eu consigo. E eu não consegui nada. Foi uma catástrofe. E aí eu falei, eu vou voltar. Se ninguém tiver conseguindo fazer o que tiver igual eu, dolorido, eu não faço mais. Batata, quando eu voltei lá na sequência, os mesmos que foram na aula comigo, que eram os primeiros iniciantes, né? Eu nunca vou esquecer de um professor saindo da moto. O professor saindo da moto, ele quase caiu da moto quando ele estacionou, porque ele não conseguia subir as pernas, assim, sabe? Por quê? Porque nós, como professores, nós demos o nosso máximo, né? E o nosso máximo era limitado. Mas a gente achava que dava. E a motivação, a alegria daquele momento de todo mundo tá fazendo, todo mundo junto sofrendo, vamos dizer assim, a gente deu o máximo. Houve rupturas musculares que originaram as dores. E a gente sabe que isso não é tão saudável. Hoje tem um estudo para isso, né? Mas marcou muito. Então a minha motivação foi essa. Estar desmotivado por não conseguir. E aí depois, profissionalmente, a motivação. Preciso fazer as coisas. A parada de mão. O handstand, eu aprendi a fazer no CrossFit. Eu fui lá no Joel, e aí ele falou, vamos lá, hoje tem aula de handstand. Eu falei, eu não sei fazer. Ele, então, vai e faz. Era um outro processo pedagógico do que é hoje. Não tinha caminhada de urso, e depois prancha, e depois pike, e depois wall walk, e depois o amiguinho ajuda. Não. Era assim. Se joga e vai. Se joga e vai. E eu tenho medo. Ele, cara, se você, vou ser bem sincero, se você não fizer, como é que você vai ensinar seus alunos? Um dia. Aí aquilo mexeu no breu do professor, né? E aí eu me joguei. E óbvio que não deu certo. E aí eu fui de novo. Até eu no Pilates, lá no espaldar, me jogar várias vezes, quase quebrar aquela parede de drywall. E aí sim, um dia conseguir fazer o direito. E aí Fantástico. Eu começar a estudar, né? Então é interessante esse processo, né? Registra isso, hein? Para as pessoas perceberem que você não começou, já não começou sabendo. Você passou por um processo aí bem difícil, similar a maioria das pessoas que não sabe fazer, e foi se jogando, foi tentando, até uma hora dar certo. Exato.
Por exemplo, o meu primeiro muscle up, tem o vídeo na internet lá. É grotesco na argola. Tipo assim, é uma coisa que no dia que eu filmei e botei no YouTube, eu achei incrível. Mas hoje eu olho e falo assim, que absurdo. Eu não tiro da internet, mesmo que tenha várias críticas lá. Então tem vários comentários até grosseiros em relação àquela técnica. Mas eu não tiro, porque fica o registro de como era o começo. E de como era um processo que não tinha processo. E como é hoje. Hoje, nós demos uma aula de muscle up. Então, a gente vai lá e ensina passo a passo como fazer. Aí o aluno com classe executa o seu primeiro muscle up. Não é na brutalidade. É outro nível, né? Então, mas por quê? Conhecimento, prática, experiência. A gente não sabia, fomos atrás da informação, colocamos em prática do jeito que dava, insistimos, persistimos, erramos, possivelmente nos lesionamos, que eu já caí da argola de cara, né, no começo. E aí, é isso. Tamo aí. Tamo fazendo. Faz parte. Agora a gente faz e ensina o caminho. Não faça dessa forma. Faça dessa. Esse é o caminho. Faça 15 strict pull-ups pra você pôr a mão na argola. É isso. Não faz não, se pendura. Não se pendura, só faz 15 pull-up strict, aí depois você vai. Então esse foi o começo, né? E aí até hoje, né, eu me motivo em cima dessas conquistas passadas. O passado me motiva no presente pro que está por vir, vamos colocar assim, né? Então essa... Você perceber tua evolução toda te faz entender que você vai continuar progredindo. Eu não sei se você vai lembrar, nem sei se tem na internet, mas teve um Open que nós fizemos na Vila Zelina, logo no primeiro, que eu não lembro a sequência agora, mas eu lembro que tinha shoulder to overhead com 50 quilos. E eu fiz, durante o treino, eu subi e a barra bateu no meu queixo e eu apaguei. E eu tava filmando. E você tava sendo a árbitra. E aí, que desespero. A barra subiu, caiu, eu caí também. E depois de uns 3 segundos eu levantei e continuei fazendo. E aí porque tava valendo. É o Open, não pode parar. Mas deu um apagão de ter batido a barra no queixo, assim. E depois tentei repetir esse treino e foi pior. Porque eu entrei com medo e tal. Então, olha o que nós já fizemos. Hoje, jamais, se um aluno bater a barra no queixo, eu falo, parou. Vamos melhorar. Você nem vai colocar 50 quilos. Você não tem condição de fazer esse peso, vamos dizer assim, né? Então, naquela época era diferente. Não sabe a trajetória da barra, quem dirá colocar peso. Quase não colocar peso, não. Shoulder to overhead, eu tentando fazer no braço, sabe? Então, não vai. É complicado, né? O início foi tenebroso. Então, isso fez com que eu chegasse aonde eu cheguei hoje, né? Então, uma das perguntas que fizeram para nós era como nós nos motivamos. E eu acho que essa história, ela ilustra como nós nos motivamos, né? Começar por uma curiosidade, despertado por uma curiosidade, e aí ter a certeza que você não consegue, porque foi comprovado que não dava, e aí insistido, correndo atrás da informação como praticante, não como professor. E aí depois, como professor, tentando achar a maneira melhor de ensinar. Que nem eu falo para meus filhos, eu não quero que eles passem dificuldade, então eu tento mostrar para eles, ser o exemplo do caminho que eles devem fazer, e que se eles errarem, que eles errem por outras coisas, e não pelo que eu errei. Que é o que a gente tenta como professor fazer diariamente. A gente erra muito, mas tentando acertar, tentando fazer os alunos fazerem o que nós não fizemos, o caminho correto que deve ser feito, né? E aí quem segue sabe dos resultados como eles acontecem. Acontecem assim, né? Acontece, simplesmente. Porque faz parte, né? Então essa é o meu início. Agora, como foi o seu início? O seu início, já comentei algumas coisas, mas como você começou a fazer CrossFit? Minha trajetória foi bem diferente da sua, né? Eu fiz a faculdade de arquitetura, então foram 5 anos sedentária, trabalhando e estudando à noite.
não tinha final de semana, não tinha feriado, nada. E quando eu estava no TCC da faculdade, que é onde eu tinha um pouquinho mais de tempo, porque eu não tinha tantas aulas, né? Eu comecei a perceber o quanto aquela rotina de só comer porcaria, não dormir, não me exercitar, tava me fazendo mal. Eu tava engordando, eu era nova ainda, mas 22, né? Eu tinha 21, 22 anos. Mas eu tava engordando, e eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E aí foi nesse mesmo momento que você começou a dar as aulas de cross aí no estúdio. E eu falei, deixa eu testar esse negócio aí. Porque a musculação, na época, não me agradava também. Eu não queria fazer mais nenhuma outra atividade, porque também eu tinha feito de tudo e não tinha gostado de falar de nada. E aí, quando a gente começou, aliás, eu lembro que o primeiro treino também foi um tabata de agachamento, e eu passei pela mesma situação que você, de ter que entender para que serve a pia, para sentar na privada, Fantástico. segurar. E é real isso. Ainda mais que quando você é novo, você realmente, eu não era professora, mas eu era nova. Então, nossa, eu achava que eu podia fazer tudo e mais um pouco. Eu queria fazer os 20 agachamentos nos primeiros 20 segundos. Aí depois eu entendia que se você não fazia nenhum, de repente você fazer 20 a cada série não ia dar muito certo. E foi na época do Open também. E aí foi o Open que a Camille LeBlanc ganhou o Games. E foi quando eu vi pela primeira vez uma mulher normal, não tinha um porte atlético assim, né, nenhum absurdo, era realmente uma mulher normal, fazendo coisas assim que eu olhava e falava, caramba, eu quero ser que nem essa mulher. Se ela pode, eu também posso. E eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia mal agachar, mal fazer uma barra, quem dirá fazer as coisas que ela fazia. E aí eu coloquei na minha cabeça, né, eu vou treinar, eu vou chegar no mesmo nível que ela, eu quero fazer as coisas que ela faz. E até hoje eu lembro disso. Toda vez que aparece um Open, eu lembro do Open que ela ganhou, porque era um outro perfil de atletas, porque estava no começo também, né? Hoje em dia o perfil dos atletas do Games é muito melhor, né? Porque são pessoas que já vêm de uma base muito maior, já treinam mais. Mas enfim. E aí eu comecei a treinar cada vez mais, e aí eu resolvi começar a estudar, para entender um pouco melhor o que a gente estava fazendo, como que eu podia conseguir melhorar dentro do cross. Aí eu resolvi fazer a faculdade de Educação Física para poder começar a dar aula. Porque aqui no Brasil, como a gente já falou, sem a faculdade de Educação Física, você não pode ministrar uma aula de CrossFit mesmo, tendo a certificação. E eu, como só praticante, fiz a certificação, né? Fiz o Level 1 para entender a modalidade. Então faltava, para se eu quisesse dar aula, ter a faculdade. Então eu comecei a estudar e aí eu comecei a estagiar. E aí comecei a ver o quanto eu podia ajudar outras pessoas a mudarem a vida delas, né? Sendo professora. Pois aqui na minha faculdade de arquitetura eu não sentia da mesma forma. Então o CrossFit ele mudou minha vida em todos os sentidos, né? Profissional, pessoal, tudo. Hoje eu enxergo a vida de uma outra forma por causa do cross, né? Eu comecei a entender o processo das coisas, porque antes eu começava as coisas, eu não conseguia, eu parava, desistia. O CrossFit me ensinou que se eu me seguir no processo, tentar cada dia um pouquinho, hoje eu não faço uma barra, de repente começo a conseguir fazer uma barra, você continua tentando, você vai conseguir fazer 2, 3, 5, 10, hoje a gente faz 30. Pô, é um processo muito legal. E foi a primeira coisa na vida que eu comecei que eu não desisti. Fica a dica. Fica a dica. Então porque as pessoas desistem muitas vezes de muita coisa, né? E olha como é interessante essa fala sua. Muita gente desiste do CrossFit também. Porque é difícil, é pesado, cansa, tira a pessoa da zona de conforto, né? Então, você desistiu de tantas coisas, mas, não importa quais elas sejam, mas agora vindo depois pro CrossFit, ele te ensinou que, de fato, você consegue, se você persistir, obviamente, você consegue mais coisas que você faria, né? Eu aprendi a ser muito paciente, porque eu não sou uma pessoa muito paciente, né? Sou uma ariana nata. E como professora e também como praticante do CrossFit, você tem que aprender a ter paciência. Porque o processo ele é esse, né? Como a gente tá falando, é um pouquinho de cada vez. Então é um processo onde eu aprendo até hoje, todos os dias. Não só no treino, mas dando as aulas, né?
Que mais? Eu comecei, no meio do processo, querer treinar para competir, né? Então, como a Camille foi minha motivação inicial, então eu tentava alcançar todos os requisitos para uma competição sem adaptação, né? Uma competição com os requisitos oficiais. Então, minha motivação de treino diária sempre foi essa, conquistar todos os movimentos. Então, eu sempre quis aprender a fazer os movimentos muito bem, o que não era uma coisa muito fácil, porque eu não tive base, não tinha consciência corporal. E até o dia que eu consegui treinar para participar de uma seletiva, que era o meu objetivo inicial. Então, hoje, eu uso as competições não como eu quero ganhar uma competição. A competição é um target para mim, para eu saber o que eu tenho que evoluir dentro dos meus treinos, para que eu não pare, né? Porque senão chega uma hora você fala, tá bom, já faço tudo, e agora? Não é assim, né? A gente faz tudo, mas você vai fazer mais rápido, um volume maior, aparecem movimentos novos. Então eu sempre tenho umas competições como um target para eu saber qual é o nível que eu tenho que chegar, como eu tenho que treinar. E aí, falando em motivação, Ti, uma vez treinando para a seletiva, não era legal treinar, né? Porque eu treinava bastante, mais do que eu treino hoje. E nem todo dia a gente tá feliz, bem, disposto. E eu lembro que eu cheguei no box, eu tava triste, acho que eu tinha chorado no dia, enfim, não lembro o motivo. Eu lembro que o Natan, nosso aluno, adolescente aí, treinava à tarde e ele ficava me assistindo treinar. E ele viu minha cara, assim, né, triste, ele, tá tudo bem? Aí eu falei pra ele, não tá. Ele, posso te ajudar? Ele, não. Eu falei pra ele, não pode. É coisa minha, né? Ah, então tá bom. E ele continuou me treinar, eu terminei uma parte, desmontei tudo, montei outra. Aí ele me olhou e falou assim, mas mesmo você não estando bem, você vai continuar treinando? Eu nunca vou esquecer esse dia. Eu olhei pra cara dele, sentei do lado dele e falei assim, Natan, quando a gente tem um objetivo na vida, não importa qual seja, não é porque você não tá bem, não tá disposto, brigou com alguém, tá chateado, o que seja, que você vai deixar de fazer essa coisa. Então, se você tem que ir pra escola, no caso dele, não é porque ele tá chateado que ele não vai pra escola. Ele tem uma prova, ele tem que fazer a prova, né? Então, não importa como ele estiver, ele vai trabalhar, você tem que trabalhar bem ou não. Então, eu tinha esse objetivo, eu queria participar da seletiva. Se eu desistisse a cada dia que eu não estivesse bem, que não eram poucos, eu não ia chegar lá. Então eu colocava na minha cabeça todo treino, não importa como eu tô, eu vou fazer o que eu puder hoje. Às vezes não era o melhor resultado. Eu olhava, tinha vários treinos que eu falava, nossa senhora, por que eu vim? Mas depois, no final do processo, ainda bem que eu fui. Porque se não tivesse sido esses dias difíceis, treinando, mesmo sem vontade, eu não ia ter alcançado os resultados que eu alcancei, que foram muito positivos. E até hoje. Então isso já linka o tema um pouquinho, né, sobre a motivação. Então nem sempre a gente tá feliz para treinar, né, tá bem, tá querendo estar ali, né. Só que a gente sabe que faz bem pra gente, é um momento de superação. Então às vezes você não tá bem, você vai treinar, e aí você olha o treino e você fala, nossa, hoje eu não tô bem para fazer isso. E quando você vai ver, você fez muito mais do que você esperava. Você fez um clean com mais carga, você falou, hoje não vai entrar um snatch com 60 quilos. Quando você vê, você bateu seu PR naquele dia. Então, acontece. Assim, você acaba mudando o seu dia por causa disso. Você fala, nossa, eu me superei. E aí, todos os outros problemas, naquele momento, eles viram pequenininhos. Porque você começa a falar assim, pode falar. Não, é assim, porque é isso mesmo que você falou, né? Não importa, as pessoas elas têm que entender, e aí não estamos falando sobre, é que o CrossFit, ele ensina isso, né? Mas não importa o que a pessoa faça de atividade física, a atividade física, ela deveria ser usada nesse aspecto. Como adultos, né? Nós estamos falando adultos, tem adolescentes, crianças ouvindo com certeza, mas para os adultos, a atividade física, ela vai mais além do que a questão estética só, ou de levantar mais ou menos peso. A CrossFit, de fato, ela ensina isso. O quanto você tem que fazer. Porque se você não fizer, quem vai fazer por você? Né? Na nossa sociedade é isso. Se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. De forma legal, obviamente, né?
Se você não for atrás de uma pessoa, um pretendente, você não vai ter um relacionamento. Não espere chegar. Porque se você esperar chegar, ainda mais hoje em dia, não vai chegar. Você precisa ir. Não cai do céu. Não cai do céu. Você quer fazer exercício? Então não espere ninguém. Vai e faz. Né? É o que você falou. Nós, mais do que ninguém, temos uma vida que é das 5 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda. E aí, que horas você treina? Quando dá. Só que antigamente dava e eu não fazia, né? Antes de fazer o CrossFit. Eu tinha tempo, mas eu não fazia. Agora eu entendi depois do CrossFit que não importa, eu preciso fazer. Eu vou de domingo? Sim, eu vou de domingo. Eu vou de sábado? Sim, eu vou de sábado. Mas você vai treinar sozinho? Eu queria muito que alguém tivesse comigo agora, mas eu vou fazer sozinho. É a mesma coisa? Não, não é. As minhas melhores marcas foram com pessoas próximas. Mas as minhas melhores marcas como pessoa, não em números, foi sozinho. Uhum. Eu já chorei treinando, eu já quase desisti e não desisti. Mas não, calma, vamos lá. A cabeça, né? Você acaba usando esse momento para que você melhore, né? Porque a atividade física, ela melhora você em vários aspectos. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. É uma coisa que tá na moda, né? As pessoas falam muito, né? Ainda mais agora que teve carnaval e tudo mais, teve várias questões religiosas envolvidas. Então, assim, as pessoas, está na moda falar de espiritualidade e buscar a sua. E aí, as pessoas podem encontrar na atividade física o seu momento de oração, né? Porque oração, as pessoas não entendem muito o significado de uma oração, mas a palavra oração, ela significa falar e fazer. Então, quando você treina, o que você faz? Você faz e fala. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer muscle up. E o que você faz na sequência? O muscle up. É isso. Então, é uma maneira de você também projetar esse lado, né? Que é o que você falou. De espiritualidade, Ti, é com a palavra fé. Sim. Não tem mais nada do que acreditar. Acreditar em si mesmo. Que você vai conseguir, que você vai conquistar, que você vai atingir algum objetivo. Mas se você não for lá e fizer, se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Quem é que vai fazer aquilo? Então, olha como a atividade te ensina isso. Ensina, e isso daí, brincadeiras à parte, é até bíblico, tá? Porque na Bíblia fala isso, tipo assim, que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que não é nada, as coisas vão acontecer de forma positiva na sua vida. Então, tipo, se você acreditar que se você vir pro CrossFit, isso vai mudar a sua vida, isso pode acontecer. Mas só precisa ter uma fé assim, ó. Só dá um pequeno passo. Você não precisa de ninguém que te empurre muito forte. É só dar um passinho, né? Isso faz diferença. E é assim, as pessoas às vezes elas precisam de um empurrão, né? Pra fazer as coisas. Cara, lá atrás, quando eu olhei pra Camille, eu só falei, eu quero ser assim. Ninguém falou pra mim que eu ia ser ou que eu não ia ser. Eu simplesmente olhei e eu coloquei pra mim, eu vou conseguir. Eu não sei o porquê, mas eu simplesmente acreditei nisso. E eu continuo acreditando até hoje. Aquele passinho por passinho. Você é a pessoa de mais de perto, viu todo o meu processo. Cada coisa de treino que eu tive que fazer, eu queria fazer uma coisa e eu falava, puta, eu não consigo fazer isso aqui ainda. O que eu tenho que fazer? Vamos fazer então. Todo dia um pouquinho, consegue, não consegue, mas acreditando, cada dia um pouquinho. Desde do snatch de 25 quilos Star até os... Quantos quilos agora tá saindo já? Hang snatch 67. Lá? 67, eu acho que tem uma pequena evolução. Talvez. Pequena evolução. Pode ser que... Talvez valeu a pena você ser empenhado um pouco. Exato. E é legal porque eu consigo transferir isso para várias coisas da minha vida, né? Eu estava fazendo aula de inglês uma vez e a minha professora, ela sempre, para não fazer eu me desestimular, ela me coloca de novo no cross. Como é que você faz com seus alunos? Exato. Eles começaram sabendo? Não. Eles têm vontade? Eles né, todo dia? Não. Tá, mas você não fala para eles, faz do jeito que dá. Vai fazer feio, vai fazer errado agora,
mas você vai tentar. Então fala errado, mas tenta, se exponha. Todo dia um pouquinho, uma hora vai dar certo. E dá pra você aplicar isso pra qualquer coisa na sua vida, é muito incrível. É que é verdade isso mesmo. É um pouquinho só. É que a gente fala, né? 1% todo dia, né? Se você fizer 1% todo dia, você vai ter isso, né? E as pessoas, às vezes, elas têm isso, né? Elas buscam algo pra se motivar. E simplesmente a motivação, ela não acontece às vezes. Simplesmente você tem que ir e você estando lá, a motivação vai acontecer. Se você não der um passo, não vai. Então, tô cansado. Você vai ficar em casa? Não vai adiantar nada. Tô cansado, vou pro box. Então, não quer dizer que vá, mas há a chance de acontecer algo, porque você saiu, você teve uma ação. Então, e ainda mais nós, né, que tipo, quantas vezes, né, o aluno não chega e a gente muda o treino 100%, né? Tipo, tô cansado, beleza, vai lá pro remo lá, faz um pouco de remo. Vai lá, usa o ski erg, vai testar a bicicleta nova. Entendeu? E a pessoa, ela sai, olha, é o que eu precisava disso. Era o que eu precisava, E assim, ela veio, né, que nem brincadeiras à parte, eu tô com o ombro machucado, e agora? Corre, né? Não precisa do ombro. Pronto, você já fez uma atividade física, né? Então, as pessoas precisam fazer. Depois, a gente verifica qual é o resultado disso. Mas se não fizer, não vai saber nunca qual é o resultado, né? Exato. E é a história do autoconhecimento, né? Você colocar em algum lugar que você queira chegar, não importa o mais esdrúxulo que seja seu objetivo. Eu comecei no nada, sem saber fazer nada. Eu falei, eu quero ficar igual a Camille. Eu quero conseguir fazer as coisas que ela faz naquele vídeo. Hoje eu faço aquilo e muito mais. Passei um puta num processo, mas eu coloquei na cabeça, é aquilo. E fui fazendo cada dia um pouquinho. Exato. Né? Então, a motivação não é algo... Você simplesmente tem que colocar na sua cabeça, não importa, eu vou fazer, não importa como eu estou, não importa como eu esteja, eu vou, acabou. Se eu vou fazer 100% aquilo ou não, não importa, você vai dar o seu melhor, que você puder naquele dia. O seu melhor naquele dia pode não ser o seu melhor no dia seguinte, mas não importa, você tem que ir e fazer. Então, e principalmente, depois que você começa a fazer isso, em algum momento, pode acontecer, e acontece, você acha que você não está mais evoluindo, aí você se sente mais desmotivado, é a hora que você tem que parar e olhar para trás. E isso é uma coisa que você vai fazer para tudo na sua vida. Olha para trás. Há 1 ano atrás, aonde você estava? Há 1 ano agora, aonde eu estou? Será que eu não evolui? Cara, na hora que você começa a fazer essas análises, avaliações, tudo muda. Aí você tem até mais, nossa, é verdade. Eu tô bem melhor. Vou fazer. Quantas vezes, né? Tipo, o aluno fala assim, eu tô desmotivado porque eu não tô evoluindo mais. Aí você olha pra pessoa, você fala, não tá evoluindo mais? Vamos lá. Quando você começou aqui, há 1 ano, 2, 3, 4, não importa quanto tempo seja, você não se pendurava na barra que doía a sua mão. Você reclamava que a mão doía. Falei, agora você faz 10 muscle-ups sem parar. Acho que você melhorou. Você parou de melhorar? Vamos encontrar uma outra forma pra você continuar progredindo, né? Exato. Novos objetivos, novos desafios. Exato. É isso. Tem que buscar. Quando a pessoa não sabe como fazer isso, a gente tá aqui pra isso, pra ajudar elas, orientar elas, né? Às vezes, a sua motivação pra treinar pode ser simplesmente ver alguém treinando. Então, por que eu tô falando isso? Os nossos vídeos de treino, a gente posta, não todo dia, mas a maioria dos dias que a gente treina, a gente posta alguma coisa, né? Tem pessoas que não entendem isso. Mas a gente não faz isso pra gente. A gente faz isso porque se de 1.000, 2.000, 3.000 seguidores que a gente tem lá no Instagram, não seja 100 seguidores, se uma pessoa vê seu vídeo e ela fala, caramba, ela tá lá fazendo, eu também vou. Se mudar a vida de uma pessoa fazer isso, pra mim, isso também já é uma vitória. Sabe? Então, uma motivação minha, outra, muito grande, é conseguir dar esse exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, de fazer com que elas se mexam, porque você tá lá. Sabe? É como eu já ouvi assim, eu queria ser que nem você. Seja, você tem capacidade. Você tem disciplina se você quiser. Esse negócio aí que você falou das pessoas aí falarem que querem ser como você é interessante, né? Porque muitos, de fato, se inspiram na gente, né? Como pessoas, como profissionais, como atletas, enfim. Mas eles não fazem, às vezes, o que nós fazemos, né?
em todos os aspectos. Primeiro, porque nós somos profissionais da área, então a gente vive disso. Então, para ser como a gente, vai ter que se dedicar um pouco mais, né? E não tô falando de nível de competição, como praticante, né? Às vezes, umas alunos falam para mim também assim, eu queria subir na corda como você, mas eu mostro uma aula, numa aula eu mostro 5 vezes, durante 10 aulas no dia, são 50 subidas na corda, mais o meu treino que tem mais 10, então 60 naquele dia. E o cara tenta uma vez só e desiste naquele dia, sabe? Então, entra nesse ponto, né? Das pessoas, né? Que nem você falou. Que legal que ela se você é uma referência, mas ela parou, né? Você é a referência e ela para por aí, é isso? Exato. E a gente tenta mostrar isso todos os dias para os alunos, né? Ninguém precisa ser diferente da gente. Muito pelo contrário, porque nós somos diferentes. A diferença é que a gente não para, a gente não desiste. A gente já entendeu isso. A gente já entendeu que mesmo cansado, que mesmo chateado, não importa como você esteja, você tem que treinar. Então, assim, a hora do treino do dia, para nós, é o nosso momento com a gente. A gente já falou sobre isso, é o nosso momento espiritual com a gente. É o momento de nos fazer bem, de nos amar. Então, a gente faz isso por nós, né? Então, isso é uma coisa muito importante, até para levar de mensagem para as pessoas. Não precisa ser o CrossFit, mas que ela encontre algo que faça com que ela se sinta assim, sabe? No Cross, a gente é suspeito para falar, porque a gente encontra muita coisa, né? Tem muitos aspectos que a gente já falou aqui sobre, mas a pessoa precisa encontrar algo que ela fale todos os dias. Eu preciso daquela hora. É uma hora. Elas não precisam treinar 2, 3 horas. É uma hora do dia. É aquela uma hora que ela fica na frente da televisão, é uma hora que talvez ela fique na frente, no trânsito. Sim. Será que ela não pode se organizar de outra forma? É uma hora que ela fica no Instagram, fica no banheiro, né? Uma hora no Instagram. Exato, e muitas das vezes não tem tempo, né? Tipo assim, eu escuto de muitas mães, por exemplo, né? Eu não tenho tempo porque eu tenho que cuidar dos meus filhos ou do meu marido, sei lá. Sabe? Eu entendo. Na prática, eu vejo muito isso, né? Que de fato não é fácil ser uma dona de casa ou mãe. Mãe que trabalha, que treina, que se cuida e faz um monte de coisa. Não é fácil. Mas peraí, né? Se ela não fizer por ela, o marido não vai fazer, os filhos não vão fazer, o tempo vai passar e ela vai ficar doente. E aí ela não vai conseguir criar nem os filhos dela, vamos dizer assim. Vejo isso daí também. Outro dia eu escutei de um aluno assim, tá? O aluno chegou, estressado, e aí ele falou, pessoal, por que você veio? Tinha que estar descansando. Ele, cara, eu tive que vir, porque mesmo que eu cheguei atrasado, não importa, já pedi desculpa pro Thiago porque eu cheguei atrasado, eu preciso vir aqui para desestressar, é tão bom estar aqui, é um momento que eu não penso em nada, que eu só faço o que tem que fazer, sabe? Então, olha a fala do aluno. Ele falou, não importa que o Thiago vai mandar fazer esses 500 burpees, que ele vai falar, o treino vai ser fácil, e não é. Eu só tenho que vir aqui para dar uma desestressada, sabe? Então isso foi muito legal ouvir do aluno pra sala, que ele disse pra sala isso. E é assim, isso que você falou, às vezes a pessoa fala que não tem tempo, que ela tem que cuidar de outras pessoas, né? Mas espera aí, se você tem que cuidar de outras pessoas, como que você vai cuidar de outras pessoas se você não estiver bem? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, isso serve pra todo mundo. Se você não tá bem, não adianta você querer fazer nada por ninguém. Porque aquilo que você tentar fazer pelo outro vai ser uma bosta. Desculpa a palavra, mas não vai ser legal. Porque você não tá bem pra isso. Você não vai ajudar ninguém não estando bem. Então você tem que encontrar aquele momento do dia pra falar, agora eu vou ficar bem. É aquela respirada. Tem pessoas que falam que, putz, eu nem escuto a música. Eu também não escuto a música quando eu tô treinando. Eu tô tão focada no que eu tô fazendo que eu penso, tava tocando música? Tem dias que eu treino sem música e nem percebo. Porque eu tô tão focada naquilo que eu tô fazendo, é aquele momento de meditação. É o momento seu com você. É as suas conversas com você. É o momento que você sai do resto da vida e entra ali pra fazer alguma coisa por você, né? Então isso é muito importante. As pessoas também tentarem entender um pouquinho disso. Então a motivação dela pode ser simplesmente, eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim, eu preciso estar bem. Isso vai me deixar bem. Isso daí é até um contrassenso na nossa área da saúde, né? Chama área da saúde. Aí o professor não treina,
O médico, ele só atende, faz plantões e plantões, enfermeiros também, socorristas. São pessoas que cuidam de outras pessoas, mas ela mesma não se cuida, né? Então, quer dizer, não tô dizendo que a gente não tem... Nós sempre estamos felizes e dispostos, apesar que nós sempre estamos felizes e dispostos, é óbvio, né? Mas, é óbvio. Mas, cansado ou não, a gente treina, né? Cansado ou não, a gente tem o compromisso, porque se eu não tiver esse compromisso comigo, de novo, quem é que vai ter, né? Então, para eu poder dar uma boa aula, eu preciso treinar. Mas não só pela questão técnica da coisa. Porque se eu não estiver bem, como que os alunos vão receber isso, né? E o aluno não tem nada a ver com isso, como tá meu espírito. Ele tem que receber, porque para ele é o melhor, deveria ser, o melhor momento do dia dele estar aqui, vamos dizer assim, né? Que nem você falou, né? A motivação dela tem que ser simplesmente se cuidar. Independente, né? Porque eu tava vendo um artigo falando sobre isso, né? Sobre a questão de pessoas obesas, tá? Falando pessoas obesas que é uma moça realmente muito acima do peso, fora mesmo, aquelas pessoas realmente exageradamente pesadas, falando que ela não se sente bem com ela mesma. E que ninguém se sente bem assim. E que ela tá tentando agora fazer algo por ela. Só que ela tem 25 anos. Sim, 25 anos e tá a um peso estratosférico. E não estamos falando da questão de beleza, não é questão de se é bonito ou se é feio. Nos exames dela, aparentemente, está tudo normal. Ela não tem alteração. Só que ela já relatou que com o excesso de peso que ela tem, ela já teve ruptura de ligamento. Saindo do carro, ela foi sair do carro e rompeu o ligamento do joelho. Teve que operar. E ela tem 25 anos. Aí ela fala assim na entrevista, eu tô me preocupando agora porque pela minha família chegamos nesse ponto. Eu não tive uma educação e agora eu tô tentando correr atrás. E quando eu tiver 35, 45, 55, como é que vai ser? Aí ela até falou uma coisa que eu não sei se é fato, mas chamou atenção quando ela falou. Porque não tem pessoas obesas velhas. Por quê? Talvez morre mais cedo, talvez acometido por uma outra fatalidade. O corpo não foi feito nem para ser extremamente magro, e nem para ser extremamente obeso. Ele foi feito para ser saudável. Não vamos dizer normal, porque não tem normal. Cada um tem um perfil físico. Mas foi feito para ser normal, que é o que a gente fala, né? Nós temos que ter a gordura corporal para quê? Para manter as atividades e a sua performance. Independente, lá não fala se tá acima ou abaixo do peso. Então, se você tem gordura para se manter a sua performance da vida, a sua saúde, não ficar doente, tá bom, é isso que você precisa. O excesso vai gerar problema e a falta também, né? E aí entra a parte da motivação, de se motivar para quê? No mínimo, você tem que se motivar porque se você tem 25 anos como essa moça, como é que você vai estar daqui 10 anos, 20 anos, 80 anos? É o mínimo que se espera. Parece muito assim, né? Filosófico, né? Não é filosófico. Tipo, você tá aqui, eu tenho 37 anos. No mínimo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu preciso me preparar para o que vai ter amanhã. Não importa o que seja. É uma grande surpresa. E não depender de ninguém, né? É óbvio. Ninguém mesmo. Isso é a parte também mais importante, principalmente das pessoas mais velhas, né? Se quem não se mexe vai ficar dependente de alguém. Por que os idosos ficam em cadeira de roda? E aí a gente fala, puta, tá velho. Tá velho é uma coisa ruim. As pessoas não querem ficar velhas porque ficar velho é uma coisa ruim, porque é decrepitude, né? Então, ser velho não precisa ser uma coisa ruim, porque uma pessoa mais velha, ela tem mais maturidade. Ou deveria. Né? Ela tem mais experiência de vida. Então, assim, se ela tiver mais saudável, com o corpo melhor, cara, você vai aproveitar muito mais da vida. Porque você vai ter muito mais experiência e você vai ter muito mais disposição para continuar e não para parar e morrer. Exato. E aí que tá aqui a nossa questão. É que a gente tava falando, né? Qual que é o tema mesmo qual que é o nome desse episódio que nós demos? Como começamos e por que continuamos. E é isso. No início do episódio, nós falamos aí sobre como eu comecei, como você começou, e o que nos motivou, o que nos desmotivou e tudo mais. E por que continuamos, né? Nós continuamos, o primeiro ponto, acho que é esse, por conta nossa.
A gente continua por nós mesmos. Eu não continuo pela Thaís, a Thaís não continua pelo Thiago, o Thiago não continua pelo Dádiva, o Thiago não continua. Não é isso. Porque para que o Dádiva exista, o Thiago tem que existir. Mas se o dia o Thiago não estiver aqui, o Dádiva pode vir e continuar existindo. Porque as pessoas, um dia, são substituídas por N motivos. Ou porque ela morre, ou porque ela não vai mais atuar com uma situação e vai entrar outra. É simples, né? Isso se chama vida, né? Então, a gente se motiva através dessas questões. E não é porque nós trabalhamos com isso. Calhou de o nosso trabalho, vamos colocar assim, proporcionar que a gente estude mais sobre. Mas uma coisa muito legal que a CrossFit ela passa o site da CrossFit tem lá, né, os 3 dias de treino e o 4º dia é descanso. E no dia de descanso, sempre, eles estão postando coisas para estudar ou se atualizar. Para pessoas normais, acesso livre lá. Isso é muito bacana, porque eles estão pensando o que nisso? Em motivar as pessoas a uma cultura da onde ela seja mais saudável do que ela já é. E para ela ser mais saudável, ela tem que fazer algo. Eu não vou treinar hoje? Não, vou sim. Eu vou treinar meu intelecto. Então ele vai estudar algo para que ele continue. É isso. E aí ele vai continuar fazendo algo. Continuar fazendo algo. Não tem como ficar parado. Não existe ficar parado. Ficar parado, morre. É isso. Em vários aspectos. Exatamente. Né? E eu acho que isso daí sintetiza bem esse episódio. Para as pessoas que estão precisando de motivação, faça por você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se você quer ajudar outras pessoas, faça por você. Porque se você fizer por você, você vai ajudar outras pessoas. Você quer ajudar outras pessoas também? Poste na internet o que você faz. Sem medo. Porque o que você faz, alguém vê, e essa pessoa, ela possivelmente será motivada, né? Aquela senhora que você postou que criticaram porque ela é velha, entre aspas, e o pessoal falou mal, porque ela, olha como ela tá esteticamente e tal, não sei o quê. Porém, ela tá muito melhor que as pessoas que estão criticando, com certeza. Em vários aspectos. Principalmente aqui, exato, né? Que é uma pessoa de uma idade, as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas de idade com corpos em forma atlética. Lógico que é uma forma atlética de acordo com a idade dela. Sim. Né? E por que as pessoas vão criticar? Se ela tá melhor, tá mais saudável, você vê que ela sorri o tempo todo, ela tem motivação. Ela tá, não sei se ela tem 70 anos, acho que ela tem uns 70 anos, aquela senhora. Cara, ela tem vida. Não é uma senhora de 70 anos, obesa, que não tem mais vontade de viver, que é o que a gente mais vê por aí, que não tem porquê. A pessoa não sabe por que ela tá vivendo. Não, a pessoa que ela continua na busca. E ela começou, por quê? Porque ela estava obesa e ela precisava melhorar o físico dela para ficar mais saudável. E ela começou a gostar disso. Entrou na parte estética, ela atingiu algo que a maioria das pessoas não consegue. Mas por quê? Porque ela quis fazer algo por ela. Mas isso incomoda as pessoas, porque, vamos analisar. Esse tema que nós estamos abordando porque teve muitas pessoas, mais de 100 pessoas, que comentaram sobre esse assunto com a gente, para nós falarmos sobre se são pessoas que estão se sentindo desmotivadas ou conhecem alguém deprimidas e tal, é uma coisa que, assim, é muita gente falando sobre esse assunto. Então quer dizer que isso é muito importante falar sobre. E se incomoda algumas pessoas, é porque a maioria se encontra nesse estado. Porque se todo mundo tivesse feliz, não incomodaria. Exato. Se todo mundo tivesse motivado, não incomodaria. Porque quem tá motivado não se abala. Então, se o atleta de alto nível que ganha é o cara mais motivado que não se abala. Simples. Porque se ele tremer na base, ele perde. Se ele for acometido por alguma emoção, ele perde. Então ele tem que estar muito focado. Ninguém tira o foco dele. Esse é o que ganha. Porque até é chato, vamos dizer assim, mas é isso, né? Pensando em alto rendimento. Então, incomoda as pessoas o fato de alguns serem motivados. E aí, a energia dessa pessoa, ela vem e desmotiva mais ainda o outro. Então, fazer exercício vai te preparar para receber essas descargas energéticas negativas, porque você tá mais forte. Se você tá mais forte, você dissipa mais isso, né?
Exato. E quem sabe essa pessoa aí que tá desmotivada, uma hora ela acaba se motivando, fala, não é possível, então eu preciso fazer isso também. Pode ser que uma hora ela acorde. Quantos então, casais... mais pessoas fazendo isso... Quantos casais não se matriculam no Dádiva e foi assim, né? Um se matriculou e aí esse se motivou tanto com o que ela viu aqui, que compartilhando com o parceiro dela, né? Motivou de uma tal maneira que os dois estão juntos treinando hoje. E um puxa o outro, né? Puxa o outro. A motivação puxa o outro. E o que nós queremos é isso com o CrossFit, motivar outras pessoas, né? Para que elas alcancem o que elas quiserem, não importa o que ela queira. Eu quero ser um velho mais saudável. Quero ser um velho fazendo muscle up. O outro pode simplesmente só querer não ter diabetes. E tudo bem, são objetivos. O outro só quer ser bonito agora. Vai acabar, né? Porque é um pouquinho só. Então tem que pensar de alguma outra maneira. Buscar a motivação mesmo sem motivação. Que é a consistência e a constância. Vir para academia vai te promover isso. Não importa o que tenha. Tem overhead squat, não importa. Venha. Tem pistol, venha. Tem handstand walk que eu não sei fazer. Tem o meio de cabeça para baixo, venha. É isso. Passar por cima de desafios. A vida tá repleta de desafios, né? De coisas que a gente tem medo. Então, é até um lugar e pequenas coisinhas que vão te ajudar a ganhar esse ânimo para enfrentar outras coisas, né? Exatamente. E falando nesse ânimo, hoje é meu dia de descanso. E aí, o que eu vou fazer no meu dia de descanso? Também. O meu descanso. E o que eu vou fazer no meu dia de descanso? Treinar. Precisamos treinar no dia de descanso. Mas tem maneira de treinar no dia de descanso. Então, eu vou fazer o treino em altíssima intensidade, máxima intensidade? Não, mas eu vou movimentar. Porque eu sei que, mesmo cansado, e é o meu dia de descanso, por isso, nesse dia específico, eu vou fazer algo que me mova, que circule, para que amanhã, não estando tão cansado, eu possa render melhor. Essa é a ideia, né? É isso. É isso. Então, resumidamente, esse episódio ele foi sobre quem éramos, quem somos e quem seremos. Muito filosófico. Muito filosófico. Exato. Abordamos sobre várias coisas, inclusive espiritualidade. Espiritualidade. Você vê como as coisas acontecem, nada é por acaso, né? E aí, às vezes, alguém vai precisar dessa informação. E aí, se para você foi bom essa informação, se você curtiu esse conteúdo, curte, compartilha, manda para quem você quiser, ou que acha que precisa ouvir um pouco mais sobre isso. Manda mensagem pra gente saber o que você achou. Manda também conteúdo que vocês querem que a gente aborde. Quer que a gente fale mais sobre esse tema? A gente tá aqui para discutir. Quer falar sobre outros que nós não falamos? Que nós temos vários para falar. A gente ainda vai abordar. Então aguardem. E também, se você quiser participar de alguma das nossas conversas, trazer algum tema e discutir com a gente algum tema, fique à vontade. Podemos tomar um café conversando. Fica a dica. Exato. Fica a dica. Muito bom, tá? Então foi um tema muito proveitoso. Espero que eles tenham gostado e que gere muita polêmica. Isso vai ser importante. É isso aí. Até breve e compartilhem esse episódio e aguardem o próximo. Valeu! Valeu!